Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos. Eu estou feliz e agradecido a Deus porque novamente podemos estar juntos para estudarmos a Sua Palavra. Oremos. Deus eterno e Pai que estás nos céus, a nossa gratidão sincera a Ti por tudo que nos tens concedido até este momento, em especial por mais um dia de vida e também porque neste momento iremos estudar a Tua Palavra. Queremos mais uma vez te pedir que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento do assunto que estamos fazendo. Precisamos, ó Deus, tirar as dúvidas que existem em nossa mente, em nosso coração, e nos ajude a tomarmos uma posição ao lado da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos continuando o estudo que iniciamos domingo, falando sobre o selo de Deus ou a marca da besta. Nós já falamos a respeito da questão da adoração que está sendo colocada aqui em questão. Nós sabemos que muitas pessoas sinceras estão em todas as denominações e muitas pessoas sinceras ainda não conhecem toda a verdade da palavra de Deus. Alguns podem pensar assim, mas como não conhecem toda a verdade se Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida? Sim, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Mas a palavra de Deus também nos diz que a palavra de Deus é a verdade. João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E também nós sabemos que a lei de Deus é a verdade. Por quê? Porque Deus, Ele é eterno, Deus, Ele não muda, Deus jamais iria determinar alguma coisa lá no início da criação do mundo para depois mudar. Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas é que mudam. Nós estamos vivendo em uma época, amigos e irmãos, a época do pós-modernismo. É uma época em que as pessoas, elas dizem assim: ah não, mas isto foi em épocas passadas, hoje nós vivemos numa era pós-moderna em que você é que vai saber se você está praticando ou não a verdade, você que escolhe o que você quer fazer, porque nós estamos vivendo numa época em que nós temos as nossas próprias, podemos tomar as nossas próprias decisões, fazemos as nossas próprias escolhas, e então é claro que Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus, Ele permite que nós façamos as nossas próprias escolhas. Só que a verdade, ela é única. E nós precisamos então saber se nós estamos escolhendo a verdade ou a mentira. Vocês se lembram quando Elias, ele estava no Monte Carmelo, ele chamou ali os adoradores de Baal para que sacrificassem ao Deus Baal e clamassem a ele, e que se Baal mandasse fogo sobre o sacrifício deles, Baal seria o Deus verdadeiro. E ao passo que Elias também iria fazer um sacrifício, e Elias também iria clamar ao Deus verdadeiro, e aquele então, ou Baal, ou Deus que mandasse fogo para consumir aquele sacrifício, era o Deus verdadeiro. E nós conhecemos a história. Aqueles sacerdotes de Baal, eles clamaram, eles fizeram de tudo para que pudesse cair fogo do céu, consumir aquele sacrifício, mas não teve jeito. Elias, ao passo que começou a clamar, e Deus mandou fogo do céu, consumiu o sacrifício, o altar do sacrifício, a água que estava ali, tudo foi consumido pelo fogo, e provando que Deus, Ele é Deus, e nós não podemos duvidar de que somente há uma verdade. Nós também conhecemos a história, o relato de Josué, quando ele chamou o povo para uma decisão. Se Baal é Deus, serviu, mas se Deus é Deus, então servia a Deus. Eu e a minha casa, ele disse, servimos ao Senhor. Que nós possamos também tomar essa decisão de adorar a Deus da forma correta, como deve ser adorado. Nós citamos aqui a experiência de Caim e Abel. Caim, ele teve as melhores intenções quando levou o sacrifício que Deus não havia pedido, só que Deus não aceitou aquele sacrifício.
Então, às vezes, nós estamos prestando o melhor culto a Deus, a melhor forma de adoração, de louvor, pensando que estamos, sendo aceitos por Deus, mas, infelizmente, se nós estamos cultuando a Deus de uma maneira errada, procurando a nossa exaltação ou exaltar o próprio homem, Deus ele não pode aceitar este louvor, essa adoração. E nós então vemos que a marca da besta, ela é uma marca que nós precisamos evitar. Há algumas semanas atrás nós fizemos um estudo e esse estudo ele estava baseado em Apocalipse no capítulo 13 e citamos também Daniel capítulo 7, 25, quando Daniel disse que aquele chifre pequeno que estava nascendo no lugar de 3 chifres que foram arrancados, aquele chifre pequeno ele cuidaria em mudar os tempos e as leis. Daniel 7, 25. E este poder desta ponta pequena, um poder político-religioso, que surgiu derrotando 3 impérios que existiam naquela época, este chifre pequeno, ele começou a crescer, tomar força e poder, e ele tentou mudar os tempos e as leis. E nós conhecemos que o mandamento que ele procurou mudar na lei de Deus, que está relatada na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, você pode ler na sua Bíblia, todo o capítulo 20, ali estão os 10 mandamentos da lei de Deus. A mudança que este poder religioso, representado por este chifre pequeno, fez foi tirar o 2º mandamento que diz não adorar imagens. O 4º mandamento ele substituiu para domingos e festas e então o 10º dividiu em 2. E estes mandamentos eles não estão na Bíblia, porque você pode pegar uma Bíblia e ler qualquer Bíblia de qualquer religião, os 10 mandamentos vão estar assim como Deus escreveu naquelas tábuas de pedra. Mas este poder religioso, ele no seu catecismo ali colocou guardar domingos e festas no lugar de lembrar do dia do sábado para o santificar. Esta foi a mudança que este poder político-religioso tentou fazer. Mas a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 14, no verso 12, é claro em nos dizer que aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu quero mais uma vez frisar aqui para todos os nossos amigos e irmãos: guardar a lei, observar os mandamentos não salva ninguém. Quem salva é Jesus. É pela fé, pela graça de Deus é que nós somos salvos. Mas a salvação, ela nos leva à obediência. É por isso que aqueles que aceitam a Jesus, mas que não obedecem aos mandamentos de Deus, aos ensinamentos de Deus, ao que Ele requer de cada um de nós, estes não estão fazendo a vontade de Deus. Eles estão fazendo a sua vontade, estão de acordo com a sua conveniência, o que é melhor para eles. E é por isso que esta marca da besta, ela está dizendo claramente que nós a receberemos, ainda ela não está sendo estabelecida. Prestem atenção, ela ainda não está em vigor, mas vai chegar um dia em que será promulgado um decreto obrigando as pessoas a adorarem a Deus num dia que não é o dia que está estabelecido na Bíblia. E aqueles que, depois deste decreto, continuarem adorando a Deus num falso dia de adoração, estarão aceitando simbolicamente a marca da besta. E é isso que nós temos que ter cuidado, evitar a marca da besta. Hoje é um dia que ainda nós temos a liberdade. Você pode ir ainda à igreja, adorar a Deus, pensando que está indo no dia correto, mas vai chegar o dia que a decisão terá que ser tomada. Ore a Deus, peça a Deus para que seja tomada uma decisão acertada, no momento certo, no momento oportuno, para poder também cultuar a Deus e adorar a Deus no dia que Ele deixou para a sua adoração. Nós estaremos voltando amanhã, dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.